Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar hoje para TNG, mais especificamente para o 11º episódio da primeira temporada, intitulado O Último Adeus. Esse é um episódio também marcante, né, na série, né, TNG, né, na primeira temporada de TNG, né, uma temporada que a gente sabe que foi um pouco problemática, né, mas é o primeiro episódio, né, que vai trabalhar, né, a questão de forma mais aprofundada, é claro, tá? A questão do holodeck, né, e os problemas quando o holodeck dá defeito, né? A gente já tinha visto o holodeck, né, funcionando em Encontro em Farpoint, né, que foi o primeiro episódio da primeira temporada de TNG, né? E a gente também, né, não pode se esquecer que o holodeck já foi meio que ali, né, meio que pincelado na série animada, né, de TOS, né? É interessante a gente falar isso também. Quando a gente analisar os episódios da série animada, a gente vai falar mais especificamente, né, desse holodeck, né, da série animada. Mas vamos ficar por aqui primeiro, no caso, vamos ficar aqui em TNG primeiro. O que acontece, né? Qual é o plot do episódio? Né? A Enterprise vai se encontrar com uma espécie chamada Harada. É uma espécie chamada insetoide, né? Eles têm formatos de insetos, né? E eles têm um idioma extremamente complicado. Né? Um idioma tão complicado que quando a Federação foi estabelecer um contato 20 anos antes da Enterprise estar ali de novo, né? Um pequeno erro na pronúncia já foi considerado uma ofensa terrível para os Haradas e as negociações ali para contatos se estagnaram por 20 anos. Né? Então o Picard tinha uma baita de uma missão, né? Ele estava treinando o discurso junto com a Troi, né? E a Troi de repente percebeu que ele estava fatigado, muito cansado, né? Para continuar, né? A treinar ali, e ela recomendou que ele tirasse um tempinho de folga antes de voltar a estudar a língua dos Haradas de novo, né? E aí o que o nosso Picard vai fazer? Ele vai, né, pegar o programa dele lá de romance policial do Dixon Hill, né, que é o personagem que ele gosta, policial que ele gosta, né? Ele vai lá brincar de ser Dixon Hill um pouco, né? Então o que acontece? É um episódio que apresenta, né, para o espectador, né, de forma mais detalhada o que é o holodeck, né? O que ele faz, né? Que ele pode ser utilizado como recreação, né? Inicialmente ele tinha essa coisa de ser utilizado como recreação, depois a gente vai ver ele sendo mais utilizado às vezes até como simulações, né? A gente viu isso muito, por exemplo, em Lower Decks, né? Que ele era utilizado também para fazer simulações de várias coisas, né? E o que acontece? O nosso Dixon Hill aí, ele vai andar lá, né, primeiro vestido de capitão, né, os personagens, né, da história do Dixon Hill vão estranhar muito a vestimenta dele, né, parece uma mulher, né, que no escritório do Dixon Hill, né, que disse que está sendo ameaçada de morte, que quer que ele faça uma investigação, coisa e tal, né. E aí depois, quando ele volta, né, ele vai e conta a história do holodeck, né, para os oficiais sêniores, né, na sala de reuniões, né, isso obviamente vai despertar a curiosidade do Data, né, que vai ler todos os romances do Dixon Hill, vai se impregnar, né, do espírito, né, dos romances do Dixon Hill, né, e quando o Picard ele vai, né, voltar para a história, né, ele leva um cara chamado Alan, que é, vamos dizer assim, especialista em romances, né, no caso, né, especialista em literatura. O Data vai se meter ali, né, no meio, vai se convidar para ir também, né, e a própria doutora Crusher vai também, né, e poderia, até para ver se rola alguma coisa entre esse casal, né, no caso, né. E aí o que a gente vai ter nesse romance policial? O Dixon Hill vai descobrir que a cliente lá que pediu, né, para, vamos dizer assim, ele ser investigador dela, ela acaba sendo assassinada, né? Os policiais vão interrogar, né, o Dixon Hill, né, no caso, né? E aí o Weyland e o Data vão ficar ali, né, com aquela cara de bobo, né, achando que tudo aquilo é uma grande brincadeira, uma grande simulação, uma grande brincadeira. Eles vão tratar aquilo como se fosse uma brincadeira, né? O que foi uma coisa que ficou esquisita no episódio, ficou meio ridícula, né? Teve esse gosto de primeira temporada, né? O Data lá imitando, né, as gírias, falando as gírias da época, né, do Dixon Hill, né? Ficou um negócio um pouco forçado, aquele humor um pouco forçado que acaba ficando meio sem graça, né? Quer dizer, teve esse detalhe aí no caso.
O grande problema em tudo isso é que enquanto o Picard está se divertindo lá no holodeck junto com o Weyland, junto com o Data, junto com a Crusher, né? A Crusher estava lindíssima, né? A Gates McFadden estava lindíssima nesse episódio, né? Até o Picard deu uma balançada, né? O Picard que tem sua ética lá de não pegar a médica, né? Porque é a mulher do melhor amigo dele, não sei o que, ele foi responsável, ele se sente responsável pela morte do melhor amigo dele, e aí ele não queria pegar a Doutora Crusher doida lá para que ele pegasse ela, né, coisa e tal, né? Mas aí o Picard ficava com aquela moral toda, mas nesse episódio ele ficou realmente com vontade de ir para cima da Doutora e tava rolando um clima muito maneiro ali entre os dois, né? Só que tinha o Weyland e o Data para empatar tudo, né? Quer dizer, quando o Picard vai, entendeu? Tá com vontade mesmo de ir pra cima da médica, parece dois lá para estragar a vida do coitado. Então, paciência, né? Fazer o quê, né? Paciência. E aí, então, o que vai acontecer? Enquanto tá rolando tudo isso que eu falei no holodeck, né? Tá todo mundo lá se divertindo pra caramba no holodeck, né? O que acontece? O cachorro latindo de novo. O que acontece? Os Haradas chegam, tá? Os Haradas chegam, né? E aí o capitão não está para falar com os Haradas, né? Quer dizer, e os Haradas eles vão se sentir ofendidos porque o Riker está falando com eles, porque o Riker é um mero subalterno, né? E o Riker precisa chamar o capitão, né? Tirar o capitão do holodeck para o capitão ir lá falar com os Haradas, né? Se comunicar com os Haradas. Só que os Haradas escaneiam a Enterprise, eles sondam a Enterprise todinha, no caso, né? E aí o que acontece? Isso provoca um problema no holodeck, tanto que quando a Doutora Crusher, né, que ela ficou de entrar depois, né, no holodeck, né? Primeiro entrou o Data, o Picard e o Weyland, né? E ela ficou de entrar depois. Na hora que ela entra, o que acontece? A porta do holodeck fica abrindo e fechando, né? Como se a gente já percebesse que estava rolando um problema ali, né? No caso, né? E aí o grande problema vai ser esse, né? O holodeck fica com defeito com os 4 lá dentro, né? No caso. E quando o Picard vai para o seu escritório para mostrar para a Crusher o escritório dele, tem um capanga lá, tem um capanga de um bandidão lá, né? No caso, né? E eles levam aquilo como se fosse a maior brincadeira do mundo. E o capanga está armado. E aí, né, os protocolos de segurança do holodeck, coisa que ainda não é mencionada no episódio, tá? Mas a gente já sabe que os protocolos de segurança do holodeck, né, foram desabilitados. E aí quando o nosso capanga aí dá um tiro em cima do Weyland, que o Weyland fica provocando ele lá, o cara toma um tiro de verdade, entendeu? O pessoal até aplaude quando ele se joga no chão, mas quando vê o cara tá ferido mesmo lá, aí a doutora já começa a prestar os primeiros socorros, né? Depois aparece o bandidão mesmo da história do Dixon Hill, né? E aí o que acontece? O Picard fica ali tentando convencer que todos aqueles caras ali são personagens holográficos, que eles são personagens reais. Quer dizer, fica uma conversa meio que de doido, né? Pros personagens, né, do romance policial ali, né, no caso, né? E um amigo do Dixon Hill, que também é policial, acaba sendo, né, capturado, né, por esses bandidos aí, né? Então você tem essa situação, né? Quem vai ter que consertar esse holodeck? Adivinha quem vai consertar? Wesley Crusher, claro, né? Menino prodígio lá, que leu todos os manuais do holodeck, coisa e tal, né? E ele tá lá tentando consertar o holodeck. Ele vai mexendo nas paradas lá, né? Nos circuitos lá na porta do holodeck, né? Aparece neve, aparece um monte de coisa e tal. E depois o que acontece? A porta abre. Agora o grande detalhe é o seguinte, né? Tá lá o Riker, o LaForge, né? E o Wesley mexendo nos circuitos de uma porta. E o Picard, né? A nossa doutora, né? O Weyland, né? O Data, coisa e tal, né? A porta do escritório do Dixon Hill é outra, abriu outra porta, né? Então tem mais de uma porta ali, né? Quando parece que o holodeck é só uma sala fechada, só com uma porta, né? Mas nesse episódio não, parece que o holodeck a sala do holodeck, aquele holodeck parece ter duas portas no caso, né? Porque quando ele sai não tem Wesley do lado de fora, não tem Riker, não tem ninguém, né? E aí o que vai acontecer, né? Esse vilãozão e esse capanga que estava armado, né? Eles vão querer conquistar a nave, só que quando eles saem na nave, né? Coitados, eles são holografias ali, coitados, e apagam, somem, né? No caso, né? E aí o Picard finalmente manda a nossa doutora levar, né, o Weyland para enfermaria, né? Junto com o Data pega o cara no colo, leva para enfermaria, né? E aí o Dixon Hill, né? Que é o Picard, né? Ele se despede do amigo dele e o amigo dele
percebe que é um holograma e ele fala assim: quando você passar por aquela porta ali e aquela porta fechar, o meu mundo vai continuar a existir, eu vou continuar a ir para casa, ver minha mulher, meus filhos, coisa e tal. Aí o Dixon Hill fala: olha, honestamente eu não sei, né? E aí o cara se despede, diz que é o último adeus entre os dois, né? Por isso que o episódio se chama Último Adeus, né? E quando o Dixon Hill sai pela porta e volta para o corredor da Enterprise, a porta do holodeck fecha, né? As luzes se apagam, quer dizer, dá uma tremenda impressão de que aquele mundo desapareceu, né? Então, quer dizer, esse episódio ele traz algumas questões sobre o holodeck, né? Primeiro, né? Protocolos de segurança, né? Habilitar e desabilitar protocolos de segurança, né? O Wesley, por exemplo, ele comentou uma situação que se ele mexesse lá, que se ele apagasse a história do Dixon Hill, ele podia apagar todo mundo, inclusive o Picard, a Doutora Crusher, o Data, o Alien, quer dizer, a gente que já viu mais histórias de holodeck fica assim, pô, por quê, né? Porque quando o programa apaga, fica só aquela sala com aquela sala preta com aquele monte de linhas amarelas ali, né, no caso, né? Mas era o primeiro episódio de holodeck, então essas ideias ainda não tinham sido muito bem trabalhadas. Elas serviram, né, quer dizer, essas questões que serviram nesse episódio de Dixon Hill, né, muito provavelmente elas foram pensadas, foram trabalhadas para os episódios de holodeck seguintes, né? Então é interessante a gente perceber isso. Por exemplo, a coisa do protocolo de segurança da arma funcionar ou não, né, no caso, né, do holodeck ter uma ou duas portas também, né? E outra coisa também, né? Esse povo, né, que vive dentro dessa programação, quando você desliga a programação, ele some. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar aquela sala de holodeck lá com aquela programação rodando permanentemente para aqueles seres holográficos terem a vida deles, né? A gente também viu isso em outros episódios, né? E principalmente, né, levantou esse mito, né, de Star Trek, né, da coisa do holodeck, né? Porque tem gente que adora esses episódios de holodeck e tem gente que odeia esses episódios de holodeck. Então, também isso aconteceu também nesta série, né? E o nosso Picard vai lá, fala com os Haradas, né? Com a pronúncia corretíssima, né? E os Haradas falam, né? Não, agora nós temos, né, vamos dizer assim, perspectivas muito boas de relacionamento para o futuro, coisa e tal, o Picard é aplaudido, coisa e tal, mas os Haradas, no final da conta, eles só foram inseridos no episódio para quê? Para tornar mais urgente ainda, né, a saída, né, do Picard do holodeck, um holodeck pifado, com o Alien ferido, prestes a morrer dentro do holodeck, o holodeck não abrindo a porta, né, os Haradas querendo falar com o capitão, né, e quem consertando tudo e salvando o dia, né? O Wesley, no caso, né? O Mary Sue da vez aí, no caso, né? Mas acontece, né? São coisas da primeira temporada, coisa e tal, né? A primeira temporada realmente tem seus problemas, mas vamos levando aí, né? Vamos analisando esses episódios aí, apontando as virtudes e os defeitos, tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar na Batata Espacial como todos os outros, e não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá certo, gente? Um abração, fui, até a próxima.